Oi, gente, bom dia. Tudo ouvindo? Bom dia. Deixa eu abrir aqui. A gente está na 545 do livro físico. Se alguém souber do PDF, por favor. Eu só ajeitar aqui. Esse espaço. Vamos lá. A gente vai começar, se alguém quiser pesquisar aí no PDF, se chama Civilização, o Transe Humano. Bom, bora lá. Papai está escrevendo sobre alguma coisa, revelou Ana, alô Andréia Salomé, no começo de julho de 1929. No mesmo mês, Freud confirmou a notícia da estância ávara do veraneio em Berchtesgaden. Hoje, escrevi a última frase, que encerra o trabalho na medida em que é possível aqui, sem biblioteca. Ele trata da cultura, do sentimento de culpa, da felicidade e outras coisas enaltecidas. Ele havia acabado de concluir o mal-estar na civilização. Como observou, ainda sentia em si uma espécie de pressão para trabalhar. O que eu haveria de fazer? Perguntou retoricamente. Não se pode fumar o dia inteiro e não tenho mais firmeza para andar, e a maior parte do que se pode ler não me interessa mais. Eu escrevi e passei muito agradavelmente o tempo com isso. Uma diversão agradável, talvez, mas o mal-estar na civilização não pareceu a Freud mais um território do que seu trabalho anterior, o futuro de uma ilusão. Recentemente, descobri as verdades mais banais enquanto trabalhava. O livrinho, confessou ele a Ernest Jones, logo após a publicação, consistia em uma base essencialmente diletante, sobre a qual se ergue uma investigação analítica muito adelgaçada. Um conhecedor de seus textos, como Jones, certamente não pôde ter deixado de notar a natureza peculiar dessa última produção. Freud, na época, não poderia imaginar que, na verdade, este se revelaria um de seus textos de maior influência. Como o futuro de uma ilusão, seu sucessor também conclui com um tom de esperança incerta, embora ainda mais tênue. O Mal-Estar na Civilização é o livro mais sombrio de Freud e, em alguns aspectos, também o mais inseguro. Ele detinha constantemente para protestar que sentia, mais do que nunca, que estava dizendo às pessoas coisas que elas já sabiam, desperdiçando seu material de escrita. E, finalmente, o tempo e a tinta dos editores. Evidentemente, nenhuma das ideias principais do mal-estar era nova. Freud já as prenunciara nos anos de 1890, em cartas a Fries. Expusera-as rapidamente uma década depois, no antigo Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, e repetira-as mais recentemente em O Futuro de uma Ilusão. Mas nunca as analisaria antes com tanta concentração como agora. Nunca extraíra tão impiedosamente as implicações de seu pensamento. Originalmente, teve vontade de dar outro título ao ensaio. Meu trabalho talvez pudesse chamar, escreveu a Huntington, de 1929. Se realmente precisa de um título, a infelicidade na cultura. Ele acrescentou que não estava conseguindo escrever com facilidade. Por fim, optou por emberragem, descontentamento, incômodo, mal-estar, ao invés de unlook. Mas quer que anunciasse secamente seu argumento no título ou atenuasse ligeiramente com um circunlóquio de aparência mais branda, Freud estava abordando a miséria humana com a absoluta seriedade. Como que, aproveitando a deixa, o mundo ofereceu uma confirmação espetacular
de quão terrível podia ser tal miséria. Cerca de uma semana antes que Freud enviasse o manuscrito, O Mal-Estar da Civilização Agráfica, em 29 de outubro, terça-feira negra, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, e as repercussões do acontecimento espalharam-se rapidamente por todo o mundo. Havia começado o que logo se passaria a ser chamado de Grande Depressão. Como que para acentuar a continuidade entre a psicanálise da cultura e Freud e sua anterior psicanálise da religião, o mal-estar se abre com uma reflexão sobre quê? Crença. Esse ponto de partida, observou Freud, fora-lhe sugerido pelo romancista francês Romain Rolland, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e pacifista militante. Freud e Rolland mantinham uma cordial correspondência de mútua admiração desde 1923, e quando O Futuro de uma Ilusão foi lançado, 4 anos depois, Freud enviou-lhe um exemplar. Em resposta, Rolland expressou sua concordância geral com a análise da religião feita por Freud, mas indagava se ele havia realmente descoberto a verdadeira fonte do sentimento religioso, caracterizado por Rolland como um sentimento particular, difuso e persistente. Outras pessoas haviam lhe confirmado a existência de tal sentimento, e ele supunha que devia ser partilhado por milhões de indivíduos. Era uma sensação de eternidade, uma impressão de algo ilimitado, como se fosse oceânico. Puramente subjetivo e de forma alguma garantia de imortalidade pessoal, ele devia ser a fonte da energia religiosa, captada e canalizada pelas igrejas. Freud não conseguia detectar tal sentimento de si. Seguiu seu procedimento habitual, analisou. Muito provavelmente, a seu ver, era uma sobrevivência de um sentimento do ego muito remoto, gerado numa época em que o bebê ainda não deu conta da separação psicológica da mãe. Seu valor explicativo para a religião pareceu a Freud mais do que duvidoso. Tudo isso se lê como uma recapitulação ociosa de um futuro de uma ilusão, mas Freud logo mostrou como isso está relacionado com a psicanálise da cultura. Nós, os seres humanos, argumentou ele, somos infelizes. Nossos corpos adoecem e decaem. A natureza exterior nos ameaça com a destruição. Nossas relações com os outros são fonte de infelicidade. Mas todos nós fazemos os mais desesperados esforços para escapar de tal infelicidade. Sob a influência do princípio do prazer, procuramos diversões poderosas que nos permitem minimizar nossa miséria, gratificações subjetivas que a diminuam, substâncias intoxicantes que tornem insensíveis a ela. A religião é apenas um desses expedientes paliativos, sem maior eficiência e, sob vários aspectos, com menor eficiência do que os outros. Ô, gente, eu acho que eu falei na semana passada, eu não me lembro, sobre esse livro aqui, do Dunker, que ele fala sobre uma biografia da depressão. Falei? Vale muito a pena ler e pensar na questão da cultura moderna e como que as pessoas, eu digo sociedade mesmo, vem falando da sociedade do consumo hoje, de como que isso influencia para que a gente pense que a gente é infeliz e que as coisas vão trazer alguma felicidade. Tem uma vantagem econômica você pensar e se sentir infeliz, achando que coisas vão suprir. E aí fala também um caminho que vem seguindo muito mais nesse sentido de adquirir coisas do que sentir coisas. Então, existe a ideia da inteligência emocional, em que você deixa de sentir e agora você compra todas as coisas. E como isso é economicamente rentável, né? E aí ele fala da sociedade do Instagram, né? As coisas, assim, ele chama lá de sociedade Big Brother, uma cultura do Big Brother, uma coisa assim. Freud observou incisivamente que o mais bem-sucedido, ou melhor,
o menos malogrado desses expedientes é o trabalho, principalmente a atividade profissional livremente escolhida. Nenhuma outra técnica para a condução de vida adapta o indivíduo à realidade com tanta solidez. No mínimo, ela o prende firmemente a uma realidade dentro da comunidade humana. Aí, aqui, a gente precisa destacar que ele está dizendo isso, né, de um trabalho ser algo que traria para o indivíduo essa satisfação, mas quem ainda hoje, né, acho que antigamente tinha isso e hoje talvez até mais, quem pode escolher uma profissão de livre e espontânea vontade? Porque a gente aqui, se pensar, imagino que todo mundo pode fazer essa escolha, mas a gente está dentro de uma bolha privilegiada, porque não é todo mundo que pode escolher e simplesmente fazer. Existem muitas pessoas, e com certeza mais da maioria da população, vamos focar no nosso país, que hoje trabalha por necessidade, é aquilo que tem. Claro, a gente também aqui trabalha por necessidade, mas eu digo no sentido de não poder escolher uma profissão, né? Faz o que dá, faz o que tem para garantir ali alguma sobrevivência. Então, como que isso impacta na vida dos sujeitos? Eu não sei se vocês têm, ontem eu estava pensando sobre isso, da questão da cultura, tudo, eu não sei se vocês têm pacientes que moram em outros países, e se vocês têm esse contato, mas, nossa, é muito ouvir pacientes de outros países para a gente entender essa diferença cultural, de como que todos os conflitos mundiais mesmo, principalmente agora em relação à política, como que isso traz, assim, o sofrimento. É claro que quando a gente pensa no nosso país, a gente entende o sofrimento, mas quando a gente de fora... Peraí que tem alguém aqui. Eu estava pensando ontem como que a gente escutando de fora toda essa dinâmica mundial que vem acontecendo, né? Então, mudança de presidente, e aí vocês estão acompanhando, né? A questão do dinheiro, questão, enfim, da possibilidade ou não de guerra, como que isso traz sofrimento, até da questão do clima, né? O quanto que as pessoas sofrem com o aquecimento global, o quanto a gente ignora, enfim, quando a gente pode falar com outras pessoas inseridas em outras culturas, eu acho que traz uma riqueza, assim, para esse tipo de entendimento. Claro que aqui no Brasil, obviamente, a gente reconhece também tudo isso e muito mais, né? Não é que seja bom, mas eu gosto dessa questão de pluralidade, sabe? De pensar outras culturas e de entender sobre isso. Bem interessante. Deixa eu ver aqui onde estava. Como um viciado no trabalho, Freud falava com certo sentimento. Também é importante trazer isso daqui, que é impossível você escrever psicanálise sem você ser atravessado por ela. E, aliás, não só psicanálise, tudo na vida que a gente faz atravessa quem a gente é. E aqui ele está dizendo sobre essa satisfação, mas tem muita projeção aqui, né? Tem muito, tipo, eu me sinto feliz assim, então olha só, as pessoas também vão se sentir. Mas, infelizmente, observou ele, voltando outra vez ao futuro de uma ilusão, os seres humanos não valorizam o trabalho como um caminho para a felicidade. Porque trabalho não é escolha, trabalho é quase imposição. Geralmente, só trabalham sob coerção. E se tentam escapar à sua sorte através do trabalho, amor, bebida, loucura, fruição estética ou consolo religioso, estão fadados a malograr no final. A vida, tal como nos é imposta, é dura demais para nós. Traz-nos excessivas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para não deixar qualquer dúvida, Freud reiterou rudemente seu argumento. É como se a intenção de que o homem devesse ser feliz não estivesse contida no plano da criação. A patética busca humana da felicidade e seu fracasso, previamente determinada, geraram uma postura assombrosa, o ódio à civilização. E embora rejeitasse essa surpreendente hostilidade à cultura, Freud julgava que poderia explicá-la. Ela tinha uma longa história. O cristianismo, que dava pouco valor à vida terrena, foi um de seus sintomas mais ostensivos. Os viajantes que tiveram contato com culturas primitivas durante a época das explorações contribuíram para essa hostilidade, interpretando
equivocadamente, a vida dessas tribos estranhas, aparentemente não civilizadas, como um modelo de simplicidade e bem-estar, uma espécie de crítica à civilização ocidental. Mais recentemente, os avanços nas ciências naturais e tecnológicas tinham, por sua vez, gerado decepções. Não era um estado de espírito de que Freud estivesse disposto a partilhar. O reconhecimento de que as invenções modernas não garantiam felicidade só deveriam levar a uma conclusão. O poder sobre a natureza não é o único pré-requisito para a felicidade humana, assim como não é o único objetivo dos esforços culturais. Mas os pessimistas da cultura menosprezam todos os avanços científicos e técnicos. A invenção da estrada de ferro, diziam eles, serviu apenas para permitir que os nossos filhos sigam para longe. E a única utilidade do telefone é nos permitir ouvir as vozes deles. Hoje o telefone traz outras coisas, né? E tem o lado bom, mas caramba, também como tem o lado ruim, né, desse bendito, gente, que a gente não consegue se livrar. Chegam mesmo a depreciar a diminuição da mortalidade infantil como um benefício duvidoso. Ela levou os casais modernos a empregar métodos contraceptivos, e isso manteve o total de filhos numa escala tão reduzível quanto dos séculos anteriores. Além disso, tornou-os neuróticos. Inquestionavelmente, não nos sentimos à vontade em nossa civilização atual. Contudo, esse desconforto não deve toldar o fato de que a civilização, ao longo da história, tem sido um imenso esforço para subjugar as forças da natureza. Os seres humanos aprenderam o uso dos instrumentos e do fogo, domaram as águas, lavraram o solo, inventaram máquinas potentes para erguer e transportar, corrigiram os defeitos visuais com os óculos, ajudaram a memória com a escrita, a fotografia e o fonógrafo. E o Venvance, né? Vamos colocar assim que hoje já existem outras coisas, né? Encontraram tempo e energia para cultivar magníficas coisas inúteis, para lutar pela ordem, higiene e beleza, e para promover as faculdades mais elevadas da mente. Praticamente toda a onipotência que outrora atribuíram aos deuses, agora monopolizaram para si mesmos. Por isso, tantos adoecimentos narcísicos, né? Freud resumiu a questão numa metáfora surpreendente e profundamente sentida. O homem se tornou um deus protético. Vamos ver aqui a nota. Freud apenas intensificou o tom comovente dessa metáfora ao comentar que o homem é realmente grandioso quando emprega todos os seus órgãos auxiliares, mas estes não cresceram nele e, às vezes, ainda lhe dão uma boa quantidade de problemas. Deixa eu só marcar aqui. Segue. Esses textos do Freud sobre cultura são muito bons, né? As próteses nem sempre funcionam, e seu mau funcionamento pode ser desorientador. Mas esses defeitos se anulam diante da infelicidade gerada pelo relacionamento entre as pessoas. O homem é o lobo do homem. Por isso, a humanidade precisa ser domada pelas instituições. Aqui, Freud se associava ao duro pensamento político de Thomas Hobbes. Na falta de coerções irresistíveis, argumentara Hobbes, quase 3 séculos antes, a humanidade está fadada a mergulhar numa guerra civil perpétua, na qual a vida é solitária, pobre, grosseira, brutal e de curta duração. Não sei se a gente está tão diferente disso. A humanidade só entrou em relações humanas civilizadas por meio de um contrato social que conferiu o monopólio da coerção ao Estado. O Freud de um mal-estar na civilização estava escrevendo a tradição hobbesiana.
O importante passo para a cultura foi dado quando a comunidade assumiu o poder, quando os indivíduos renunciaram ao direito de fazer justiça com as próprias mãos. Freud observou certa vez que o primeiro homem a lançar um insulto ao inimigo, ao invés de uma lança, foi o verdadeiro fundador da civilização. Mas, embora tal passo fosse indispensável, ele também montou o quadro para o mal-estar, a que todas as sociedades são suscetíveis. Acarretou a interferência mais drástica nos desejos apaixonados do indivíduo, a supressão e repressão de necessidades instintivas, que continuam a supurar no inconsciente e buscam uma vazão explosiva. A contribuição específica de Freud à reflexão sobre a política consiste nessa ideia de paixões reprimidas pela cultura. Essa perspectiva dá ao mal-estar na civilização sua força e originalidade. Trata-se de uma teoria psicanalítica política, formulada de maneira sucinta. Freud não era teórico político, assim como não era historiador das religiões ou arqueólogo. Era um psicanalista que aplicava os recursos de seu pensamento às diversas manifestações da natureza humana. Os maiores teóricos políticos, desde Platão e Aristóteles, haviam feito exatamente o mesmo. Mas Freud fundou sua análise da vida social e política numa teoria da natureza humana muito própria. Numa visão retrospectiva, ele declarou que essa análise constituía um objetivo seu havia decênios. Já no ano de 1912, no auge do trabalho psicanalítico, anotou ele num comentário autobiográfico posterior, em Totem e Tabu. Eu havia tentado explorar as ideias analíticas recém-adquiridas numa investigação das origens da religião e da moral. Com o futuro de uma ilusão e o mal-estar na civilização, ele havia continuado nessa via. Reconheci com clareza cada vez maior que os acontecimentos da história humana, as interações entre natureza humana e desenvolvimento cultural e as cristalizações de experiências primevas, tal como são apresentadas pela religião correspondente, são apenas o reflexo dos conflitos dinâmicos entre o ego, o id e o superego, que a psicanálise estuda no indivíduo os mesmos acontecimentos reproduzidos numa escala maior. Não poderia ter exposto uma unidade essencial de seu pensamento de forma mais categórica. E como o mal-estar na civilização faz parte integrante de seu pensamento mais amplo, ele só alcança seu pleno impacto quando se leva em conta o pensamento psicanalítico de Freud. O ensaio traça o contorno do homem freudiano na cultura, qualquer cultura. É o homem assediado por necessidades inconscientes, com a sua incurável ambivalência, seus amores e ódios primitivos e apaixonados, mal contido por coerções externas e sentimentos de culpa internos. As instituições sociais são muitas coisas para Freud, mas são, sobretudo, barreiras contra o assassinato, o estupro e o incesto. A teoria da civilização de Freud, portanto, considera a vida em sociedade um compromisso imposto e, por isso, um transe fundamentalmente insuperável. As próprias instituições que funcionam para proteger a sobrevivência da humanidade também geram seu mal-estar. Sabendo disso, Freud estava disposto a conviver com a imperfeição e as mais modestas expectativas de aperfeiçoamento humano. É significativo que, após o término da Primeira Guerra Mundial e a ruína do Império Germânico, ele tenha manifestado sua satisfação ao ver o bolchevismo rejeitado na Nova Alemanha. Pensando em política, ele era um prudente anti-utopista, mas qualificar Freud simplesmente como conservador é deixar escapar a tensão em seu pensamento e passar por cima de seu radicalismo implícito. Ele não era nenhum respeitador da tradição à la Burke. Segue-se de seu pensamento que o tradicionalismo tímido precisa ser analisado
não menos do que o idealismo impiedoso. O que é antigo, poderia dizer Freud, em concordância com John Locke, nem por isso é o justo. Ele até se dispunha a especular uma verdadeira alteração na relação da humanidade com a propriedade. Talvez trouxesse mais alívio ao mal-estar moderno do que a ética ou a religião. Nem por isso o socialismo se tornava mais atraente para Freud. Ele se considerava um crítico social radical, como observamos mais uma vez, apenas um domínio da sexualidade. Mas invadir este domínio brandindo manifestos revolucionários era um gesto provavelmente subversivo. Os costumes sexuais, tanto em termos ideais como práticos, afetam a quinta essência da política. Ser um reformador da sexualidade era ser um crítico da sociedade burguesa, tal como Freud percebia, mas também, e ainda mais, das ditaduras ascéticas que fincaram suas garras no mundo durante os últimos anos da vida de Freud. De fato, sua preocupação com a libido trouxe contribuições inesperadas para a teoria social. Os sintomas intensos e generalizados de infelicidade sexual que haviam levado Freud, médico, ao estudo das neuroses, foram-lhe úteis quando se dedicou ao estudo da religião e da civilização. Para ele, lembremos, a cultura é essencialmente o reflexo em grande escala dos conflitos dinâmicos existentes no indivíduo. Por isso parecia-lhe fácil expor o dilema da humanidade civilizada. Os homens não podem viver sem civilização, mas não podem viver felizes nela. Sua constituição é tal que a serenidade, uma paz permanente entre paixões prementes e limitações culturais, está sempre fora de seu alcance. É o que Freud queria dizer ao afirmar que a felicidade não está no plano da criação. Na melhor das hipóteses, os seres humanos sensatos podem conseguir uma trégua entre desejo e controle. Esse dilema permeia todas as dimensões da vida civilizada, mesmo e talvez principalmente o amor. Freud colocou a questão dramaticamente. A Nanqué, a necessidade, não é sua única genitora da civilização. Eros, o amor, é o outro. O amor, a força instintiva erótica que nos impele, seres humanos, a procurar objetos sexuais fora de si, ou quando inibido em relação ao objetivo, a alimentar a amizade, ajuda a fundar grupos de autoridade e afeição tão fundamentais quanto a família. Mas o amor, genitor da civilização, também é seu inimigo. No decurso do desenvolvimento, a relação entre amor e cultura perde seu caráter inequívoco. De um lado, o amor resiste aos interesses da cultura. De outro, a cultura ameaça o amor com sérias restrições. O amor é exclusivo. Os casais e as famílias íntimas se sentem ofendidos com pessoas de fora, como intrusos que não foram convidados. As mulheres, que cada vez mais se tornaram as guardiões do amor, são particularmente hostis a uma civilização que monopoliza a atenção de seus homens e o serviço de seus filhos. A civilização, por seu lado, procura regular as paixões eróticas e definir o amor legítimo, estabelecendo tabus rigorosos. E tem uma nota. Freud considerou a hipótese tateante de que a civilização intrusa e dominadora não pode ser o único agente a mutilar o amor. Talvez algo na própria natureza do homossexual opere contra a sua satisfação plena, mas ele lançou essa insinuação desanimadora sem desenvolvê-la. Ao longo de toda a história, julgava Freud, os homens têm tentado escapar esse antagonismo irremediável.
em larga medida, recusando. Um bom exemplo de tais manobras é o ditame que o cristianismo orgulhosamente reivindica como seu. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa exigência sob os olhos de Freud é tão irrealista como premente. Amar a todos não é amar muito a ninguém. Além disso, o próximo em geral não é digno do amor de seu vizinho. Devo, honestamente, confessar que ele tem mais direito à minha hostilidade e, de fato, ao meu ódio. O apelo cristão ao amor universal é tão insistente e abrangente justamente porque parece tão urgente e urgentemente necessário como defesa contra a agressividade e a crueldade humanas. O homem não é uma criatura meiga, amável e amorosa, mas, pelo contrário, pode contar, entre seus dotes instintivos, uma parcela poderosa de tendências agressivas. Ninguém que contemple a natureza humana. Vou desativar aqui o som de alguém. Ninguém que contemple a natureza humana em atividade, disse Freud inflexível, poderá negar essa verdade. E apresentou as atrocidades dos hunos, dos mongóis, dos piedosos cruzados e os horrores da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente pensa em todas as outras guerras que acontecem na nossa sociedade, né? Aquelas que são muito aparentes ou mesmo as que não são, mas que a gente sabe que vive essa crueldade, né? Se a gente for pensar sobre isso, acho que os exemplos, as coisas que acontecem no Rio de Janeiro, por exemplo, né, que noticiam, ou então a guerra que existe entre polícia e ladrão, estou colocando bem entre aspas, né, porque fica essa ideia de que os policiais são os bonzinhos e os ladrões são os malzinhos, mas a gente sabe que as coisas não são nesse ponto, assim, né, essa verdade nua e crua, e aí o quanto que cada um cada um dentro de seu contexto pode mostrar a bondade e a maldade coexistindo, a crueldade, a empatia, os sentimentos bons e ruins, os atos de bondade e os atos de crueldade coexistindo. Nem todo policial é só bom, nem todo policial é só ruim, nem todo bandido é só bom, nem todo bandido é só ruim. Uma vez eu tive um ato falho aqui brincando, mas que eu gosto de citar o Bolsonaro, tipo, como uma figura, né, assim, ele é muito, a gente sabe, né, mas nem ele só tem coisa ruim. Eu ia falar que ele tinha coisa boa da outra vez, e aí eu falei que ele tinha coisa ruim de novo no ato falho, tipo, viu, gente, ele só tem coisas, né, era tipo, acho que até ele tem coisas boas, eu falei, então, ele tem coisas ruins de novo, né, mas foi um ato falho, porque com certeza alguma coisa de bom alguém deve enxergar nele, né? A mãe dele provavelmente deve ver, né? Mas, enfim, trazendo agora seriedade aqui para coisa, acho que é essa ambivalência aqui que a gente vê e é bem no fundo, né? A gente tem que ir muito fundo, tão fundo que eu não sei se a gente que está aqui desse lado vai conseguir alcançar, né? Porque a gente não conhece. Tipo isso, né? Vai lá caçando que deve ter alguma coisa. Mas quando eu falo dele, eu também fico pensando. E aí, eu acho sempre difícil entrar num discurso político, embora a gente esteja falando aqui disso, né? Porque quando eu falo dele, parece, não quero que pareça, por exemplo, que eu sou uma super apoiadora do Lula, porque o Lula eu acho que é uma figura bastante de ambivalência, assim, também, sabe? Não dá pra gente falar que ele só tem coisas boas, que ele é um presidente maravilhoso e que tá tudo maravilhoso no nosso país, né? Não é verdade. Tá. E ele é essa figura que muitas vezes ele vai trazer também alguns pontos que a gente vai ter bastante hostilidade e ódio em relação a algumas decisões. É claro, contextos diferentes, né? Aqui eu não estou dizendo Lula e Bolsonaro, estou dizendo de um e de outro nesse lugar e como representantes políticos mesmo, né? De uma forma geral. Eles, estou falando pelo cargo de presidência, mas a gente pode pensar em figuras públicas, né? Que a gente nunca vai só amar uma pessoa. Quando a gente só ama essa pessoa, ela ainda está num lugar muito idealizado que a gente não consegue ver
Exatamente, assim, não pode nem só amor, nem só ódio, né? Existe essa ambivalência. E o quanto que é importante a gente reconhecer essa ambivalência na gente mesmo, né? É muito difícil você dizer assim, ama o próximo como a ti mesmo. Tem próximo que eu não consigo. Eu, eu até faço um esforço, mas caramba, tem próximo que não dá para amar, assim. Ai, eu juro, eu faço um esforço, né? Mas verdade seja dita, tem o próximo que a gente não vai amar, né, gente? Não dá, assim. Por mais esforço que a gente possa fazer, por mais empático que a gente queira ser, tem próximo que o máximo que a gente vai conseguir fazer é odiar. Mas olha, o quanto que isso vem, assim, da sociedade das falas, né? Vocês já devem ter falado assim, meu Deus, eu queria matar aquela pessoa. Queria esganar aquela pessoa. Quando você pode viver isso em fantasia, e quando você pode desejar o mal em fantasia, quando você pode dizer, Deus sabe de todas as coisas. Ah, mas essa pessoa vai pagar aqui. Você dá um jeito de lidar com esse seu impulso agressivo de uma maneira saudável. Né? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não posso desejar mal para fulano. Ai, gente, né? Pode. Tá tudo bem. Não faça a sua vida girar em torno disso. Um exemplo muito comum que a gente escuta no consultório é quando a pessoa é traída e tal, e aí tem o término de relacionamento, ela tá muito machucada, e ela fala, meu Deus, eu quero que ele seja muito infeliz. Ai, não posso desejar isso. Ai, pode sim, né? Deseja um monte de coisa ruim para ele. Mas é aquilo, desejar em alguma medida aquilo como uma elaboração. A agressividade, ela vem também nesse sentido de elaboração. É diferente de fazer. E hoje a gente vive, né, olhando para a sociedade, ainda essa questão. Não é possível que todos os sujeitos sejam empáticos a ponto de não deixar a agressividade escapar para o ato, fazer mal a alguém, né? Existem sujeitos, então, ali que eles não vão conseguir lidar com isso. A agressividade, ela faz parte da gente, e por um lado, é até bom que a gente tenha agressividade, né? É interessante, é importante que a gente possa nutrir esses sentimentos agressivos. A questão é o que a gente vai fazer com isso. As leis, elas vêm no sentido de busca de contenção, só que não vai dar conta de tudo. Ainda mais quando a gente está falando de um contexto de muita desigualdade. Quando a gente fala de contextos assim, muito difíceis sociais que a gente vive, né? Tem que pensar em toda a história, em todas as questões que fazem com que um sujeito ou que uma cultura age de uma forma ou de outra. Tem um livro que se chama Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que ele fala sobre questão de gênero, né? E aí é um psicanalista falando, acho que eu até comentei com vocês aqui sobre ele. E eu queria lembrar o nome de uma autora feminista que ele fala que ela faz algumas manifestações em que toca fogo em pneu, essas coisas, e ele fala do uso da agressividade nesse contexto, que às vezes é justificável. Isso é uma questão bastante ampla de discussão, né? Muito assim, por si só, eu não concordo com nenhum tipo de agressão, eu, Bruno. Mas tem toda uma defesa ali por trás que, quando a gente para estudar isso, é bastante interessante você pensar. E ela defende que, às vezes, é necessário mais, às vezes é necessário alguma agressividade para ser visto. E sujeitos no meio de um ambiente muito agressivo, por vezes usam a agressividade para se defender, e que isso, de alguma maneira, poderia ser positivo. É claro que não está falando para tocar fogo em ninguém, no pneu, nas coisas, mas assim, eu não lembro o nome dela, mas eu sei que ele conta lá no livro, então fica aí a dica, quem quiser estudar mais sobre isso. E naquele livro que eu também já falei para vocês, do Narcisismo, do Oscar Miguelez, ele faz também alguns apontamentos sobre cultura, guerra, que vertem ali nessas questões e que são bem bacanas, assim. Interessante da gente aprofundando, porque esse é um tema muito difícil, né? A gente pensar na questão de como a sociedade vai se articulando, como que as coisas vão acontecendo. Aí a Lê colocou aqui que é o Graham, é isso? Espera aí, deixa eu abrir o chat. Acho que é o Graham, não é? Autor do livro Amar para Sobreviver. Lê, eu não consigo lembrar mesmo, deu branco aqui. Não sei se mas eu sei que está nesse livro. Se estiver nesse livro, então deve ser. Então acho que é isso, gente. Fica aqui.
a dica. A Flá também colocou aqui, é muito tópico e causa um sofrimento essa ideia. Cara, a ideia de que você não pode odiar ninguém, para muita gente, é absolutamente sofrido. Inclusive, porque a gente sentir raiva de uma pessoa, às vezes pode ser uma defesa da gente. Só quando você sente raiva, pensa em relacionamentos abusivos. Não sentir raiva é estar num lugar de uma impossibilidade de se defender. Você precisa olhar aquilo com raiva. Você precisa olhar aquilo como um absurdo, como uma coisa que te movimenta, que te gera mesmo um ódio em relação àquilo que a pessoa está fazendo, para que você possa escapar daquela situação. Se você não olha com indignação, e a indignação vem desse lugar, desse sentimento de agressividade, então você permanece em ambientes que vão te fazer mal e que às vezes vão te machucar e você fica ali. Essa capacidade de se indignar, ela é uma capacidade que está de acordo com se defender. Sem contar que a agressividade, ela pode surgir de várias formas na nossa vida e o contexto, né, e a forma como a gente vai dar para ela, pode ser sempre nesse lugar de sobrevivência, sabe? Sempre, sempre não, né, gente? Porque sempre é muita coisa, mas assim, pode vir nesse lugar de sobrevivência. Deixa eu ver aqui que a Poli compartilhou. Acontece muito de pacientes bastante religiosos, quando vão dizer mal de alguém, olharem para o teto do consultório, como se estivesse ocupado e Deus está ali vendo. Eu estava assistindo uma aula do Dunker um dia desses aí, sobre cultura, e ele estava falando das problemáticas da cultura, enfim, e aí ele estava falando dessa questão da religião e de Deus, né, da gente viver numa cultura que coloca isso. E aí uma das coisas que ele está dizendo de um sentimento que é cultural é a vergonha e a culpa. É a vergonha, a culpa e tem mais um outro, acho que eu tenho anotado. Peraí, deixa eu ver aqui. Vergonha, culpa e nojo. Ele fala que são sentimentos ali sociais e vem desse lugar de reprimir, né? Vem desse lugar de controle. Então, se você sente vergonha, não faça. Se você sente culpa, não faça. Se é nojento, não faça. E aí não dá para a pessoa não desejar, né? Porque às vezes ela está desejando, mas vem desse lugar de controle. Vamos controlar o que você sente. E eu fico pensando que a gente no consultório, a gente não trabalha o controle sobre o que uma pessoa sente. O que a gente pode trabalhar é as saídas que ela dá para aquilo que ela sente. Então, pode odiar. O que você vai fazer com esse ódio é um outro contexto. Até porque, sim, né? Como que ainda tem gente que acredita que se você falar assim, não vou pensar tal coisa, não vou sentir tal coisa, aí pronto, você não sente mais. Eu fico pensando, tem gente que vende essa ideia, né? Às vezes eu queria comprar só para ficar espizinhando a pessoa, olha, a agressividade, e dizer, então, ainda não consegui parar de pensar, viu? Então, não sei, não está acontecendo. E, gente, né, não vai rolar. Mas aí, a raiva protege, porque aí eu não compro esses cursos, vou gastar meu dinheiro à toa, né? Vamos lá. Deixa eu ver se falta muito desse texto. Eu acho que eu vou ler só até a próxima página para a gente finalizar num lugar que faça sentido. A insistência de Freud em incluir a agressividade entre os dotes essenciais do animal humano dá corpo a seus comentários críticos sobre o comunismo russo, o regime que alguns intelectuais iludidos de toda a época persistiram em chamar, mesmo depois dos expurgos stalinistas da experiência soviética. Para Freud, quaisquer que fossem suas divergências não especificadas acerca das relações da propriedade, característica da sociedade capitalista, a abolição comunista da propriedade privada brotava uma idealização equivocada da natureza humana. Não pretendia ter uma opinião sobre as consequências econômicas da tentativa dos soviéticos para instaurar o comunismo, mas posso reconhecer seus pressupostos psicológicos como uma ilusão insustentável. Afinal, visto que a agressão não foi criada pela propriedade, não iria ser eliminada com a sua abolição. Na verdade, a agressividade é uma fonte de prazer, aqui como outros prazeres, os seres humanos relutam profundamente em renunciar após ter experimentado. Não se sentem bem sem ela. A agressividade serve como um complemento ao amor.
Os laços libidinais que unem os membros de um grupo no afeto e na cooperação serão fortalecidos se o grupo tiver pessoas de fora a quem possa odiar. A galera em grupo é que é perigosa, né, gente? Quando se tem um grupo de poder, aí se torna um grande perigo, porque aí é aquilo, a gente tem a quem odiar e a quem eliminar, que é diferente da gente. E aí a gente vê a minoria como sofre nessas questões, então, de perseguição. Sabe que estava lendo também, agora rapidinho, assim, para a gente realmente finalizar, estava pensando disso, né, de abrir mão dessa satisfação. Gente, a criancinha, assim, ó, pequena, quando pega um brinquedo da mão dela, ou uma outra criança, e ela morde, tem experiência mais satisfatória? Elas ficam muito felizes. E aí, o que, que o adulto faz? Não pode morder o amiguinho. Não pode. Mas, se não tivesse o adulto que vem desse lugar do não pode, que faz sentir culpa, vergonha, né? Que são esses sentimentos, a gente estaria se mordendo até hoje. Né? Freud chamou esse ódio conveniente de narcisismo das pequenas diferenças. Os homens, observou ele, parecem encontrar um gosto especial em odiar, perseguir ou pelo menos ridicularizar seus vizinhos mais próximos. Os espanhóis em relação aos portugueses, os alemães do norte em relação aos alemães do sul. A missão especial do povo judaico, disperso pelo mundo, acrescentou Freud mordaz. Parece ter sido a servir como alvo privilegiado desse narcisismo. Aqui ele está falando desses grupos, mas vamos pensar na situação de bullying. O que acontece no bullying é um grupo que se junta para humilhar, machucar, né, e trazer ali, ou das minorias mesmo, né, que usam para perseguir, se quisesse destruir mesmo, e acho que quer, né, não é como se eles querem destruir esse outro, que eles enxergam alguma diferença. Não é qualquer diferença também, né? Importante trazer aqui. Não é qualquer diferença que movimenta o ódio. É uma diferença que te causa inveja, é uma diferença que te causa alguma sensação de por que que tem isso ou não. Por que que é assim? Tem algo que afeta o indivíduo na diferença que incomoda. A diáspora em que os judeus vivem há tanto tempo valeu-lhes a gratidão de seus vizinhos. Durante séculos, ela deu aos cristãos uma oportunidade de extravasar suas agressões. Infelizmente, todos os massacres de judeu na Idade Média não bastaram para tornar aquela época mais pacífica e segura para seus camaradas cristãos. Contudo, um método compensador, ainda que obviamente imperfeito, para conter a agressão é concentrá-lo numa vítima escolhida. Era o que estava acontecendo na União Soviética, onde a perseguição dos bolcheviques à burguesia dava sustentação psicológica à tentativa de fundar uma nova cultura. Só se pergunta apreensivamente, comentou Freud secamente, o que os soviéticos vão fazer depois de terem exterminado os seus burgueses. Bom, vamos finalizar aqui para a próxima leitura fazer sentido, e aí a gente parou na 552. Voltamos na próxima quinta. Obrigada pela companhia, pelas discussões. Nos vemos em breve. Um beijo. Fiquem bem. Até a próxima.